quais são os personagens, né, da equipe do EPC. Então, aqui a gente tem os peritos, né? Então, que são os responsáveis pelos laudos, responsáveis pelos casos, responsáveis técnicos, né? A gente tem os fotógrafos, que são os responsáveis por toda a parte visual. Então, eu digo visual porque hoje os fotógrafos não fazem só fotografia. Então, a gente tem piloto de drone, a gente tem o pessoal que às vezes faz filmagem, dependendo da dificuldade. Então, levam câmeras, aquelas câmeras GoPro para o local, fazem filmagem de todo o procedimento. Importantíssimo, principalmente para a cadeia de custódia, né? A fotografia, claro, e cada vez mais a filmagem. E a gente tem também um corpo de desenhistas que fazem toda a parte de croquis, fazem a parte de realidade virtual do local. Então a gente fotografa o local, leva para o ambiente virtual. Faz a fotografia 360. Faz todas as análises muitas vezes em ambiente virtual, né? Então a gente tem um caso até que a gente está querendo fazer isso mais uma vez. Então isso, na verdade, hoje em dia a tecnologia máxima que a gente tem é isso, né? Vocês têm um laboratório de... O departamento de homicídios ele tem um laboratório de arte forense, que tem um pessoal que é especialista em fazer reconstrução facial, ou os retratos falados, né? E a gente tem aqui 2 desenhistas que trabalham integralmente com os nossos casos, né? E excepcionalmente com os nossos casos. Então eles acompanham... Então eles são desse... Não, os desenhistas são daqui, da Mas vieram de lá? Não, sempre trabalharam aqui. Sempre trabalharam aqui. O laboratório de arte forense ele é do DHPP, ele tem os policiais, os servidores que são próprios desse laboratório, mas é completamente separado da perícia. Vira e mexe a gente trabalha junto, dependendo do caso a gente troca figurinha. Mas são separados, né? A nossa realidade técnica aqui de desenho é bem diferente da deles. Realidade deles. E a gente tem as nossas necessidades também, são diferentes, né? A parte deles, do nosso desenho aqui, foca muito nas reproduções simuladas, nas reconstituições. E né? o laboratório virtual, como é que fica? Quando você fala levar o local pro ambiente virtual. Isso. A gente faz aqui também, a gente tem um desenhista que é especialista tanto no CAD 3D quanto no Estúdio 3D Max. Então a gente vai para o local, fotografa o local, faz as medições, ele pega essas fotos, essas medições e transporta para um ambiente virtual, como se fosse um Google Earth, vamos dizer assim, né? Então você consegue entrar no local pelo computador. Então você não precisa mais ficar voltando no local. Então aquelas reproduções simuladas que nós assistimos nas televisões, nos jornais, que está em ambiente virtual, a gente consegue fazer aqui. A gente consegue fazer aqui, né? Então, na verdade, isso facilita muito. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha um veículo e a gente precisa verificar a posição das vítimas no interior desse veículo no momento dos disparos. Né? Vamos dizer que foi todo mundo socorrido e tal, que já aconteceu, é um caso que já aconteceu aqui. Então a gente pega todas as informações do caso, as trajetórias, os trajetos nos cadáveres, e aí o desenhista ele transporta esse veículo para o ambiente virtual com o tamanho original desse veículo, né? Transporta as vítimas para o ambiente virtual, o tamanho original delas, marca direitinho o trajeto do projétil nas vítimas, marca a trajetória do projétil nos veículos, e aí ele posiciona as vítimas dentro do veículo, e aí você consegue analisar aquilo como se você tivesse... chegar a uma resposta. Respostas do que quer que seja. E além de chegar a uma resposta, permitir que os demais agentes do processo visualizem isso. Exatamente. Perfeito, olha só. E quantos outros institutos já depois do DHPP, pelo Brasil, já estão nesse rumo, nessa direção? Eu não sei dizer. Uma coisa que falta na polícia científica como um todo é a divulgação dos trabalhos que são feitos em todas as equipes. Então muitas vezes a gente não sabe. Então a gente tem uma série de procedimentos aqui que são nossos, que a gente não fica sabendo se outras equipes fazem igual ou fazem diferente. Então a gente não tem como saber. Isso é um defeito, eu acho que não sei se no Amazonas é assim também, mas eu acho que é um defeito da polícia científica do Brasil inteiro. Não existe troca da parte técnica. A gente tinha que fazer mais simpósios internos, a gente tinha que fazer mais coisas para divulgar. Uma plataforma nacional, como você me falou, sim, que existe na França. Sim, até pra gente fazer uma troca de figurinha, de técnicas. Isso. Falar, olha o trabalho que foi feito pela equipe de polícia. E não só de técnicas, mas de casos também, porque há recorrências, sim, pode haver... troca de informações. Recorrências, né, do mesmo autor em locais, né, diferentes. O cara pode matar aqui de uma forma, depois ele foge para o interior, mata lá também, ou muda de estado. Exatamente. Então... Além do que eu costumo dizer que nós nunca estamos prontos, né? Cada caso é um caso. Sim. Então, ao estudar um caso de vocês, eu estou aprendendo
Sim. E mais lá na frente, se eu pegar algo similar com alguma característica, vai me fazer lembrar o procedimento que vocês tomaram. Exatamente. Então, isso já me ajuda no norte. Sim, eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda nesse sentido. A perícia ela ainda é muito fechadinha. Eu já disse aqui. O perito, aqui. a maioria tem um ego do tamanho desse prédio, então você não consegue... Não sou eu que estou falando. Eu que estou falando. Os peritos têm mesmo, então é difícil, às vezes o perito tem medo de ser questionado, tem muito perito que morre de medo de ser questionado e ele esquece que o trabalho dele é técnico, isso, nosso trabalho é técnico, ele vai tem bases científicas, quanto mais questionado melhor, porque eu vou dizer, olha, a base está aqui. Sim, exato, eu não estou brigando, a gente tem que, o perito, como todo, a gente tem que perder esse ranço de achar que se o trabalho dele está sendo questionado, é a pessoa dele que está sendo questionada. Não é. O que a gente está questionando ali é método, é a sua interpretação, e o que a gente busca é a verdade, não a sua verdade. A gente não está buscando a verdade que ele está apontando, a gente está buscando a verdade do que aconteceu. Então, quanto mais críticas produtivas, óbvio, no sentido científico da palavra, quanto mais críticas a gente tiver, melhor, mais próximo a gente vai chegar da verdade, mais próximo. Às vezes você tem uma visão do seu caso, até com uma argumentação científica forte, que de repente vem um cara e fala, não, mas você já leu o trabalho desse cara, e ele é diferente, então existe uma outra possibilidade. Você fala, pô, que legal, eu não tinha pensado nisso, e a ideia é essa. Aí você fala, não, vai quebrar o laudo. Não vai quebrar o laudo, vai trazer uma outra interpretação. Exatamente, trazer a verdade. A nossa ideia é essa, é trabalhar dessa forma, né? Sempre. Então, a gente, pelo menos aqui, eu sempre falo isso para eles, para os nossos peritos aqui que trabalham comigo, né? Que a gente não tem que ter medo de ter o trabalho questionado, não tem que ter medo de ser chamado no júri, tem que ser chamado no júri, tem que dirimir as dúvidas tanto do judiciário quanto do júri, das partes. Quanto mais tem contato que ter o seu lado nós questionado. termos. Sim. Eu acho que você tem que se preocupar se você mentiu no laudo, se você tomou uma grana, se você está escrevendo uma coisa que você não tem segurança, que você não tem embasamento técnico, aí você tem que se preocupar. Agora, se você escreveu dentro do conhecimento científico, dentro do embasamento técnico, ético e assim por diante, o trabalho correto, você não tem que ter medo. Quebrou meu laudo. E daí? O laudo é primeiro que o laudo não é seu, ele é do Estado. Segundo, que isso é uma peça científica, tem que ser questionado, sim. E se for muito questionado, se você vê que aquele embasamento científico que você está usando, ele não tem sustentação, que bom, não é para ser usado. Então, exatamente. Justamente a ideia é essa. Você vai condenar um cara que de repente é inocente? E não só você vai deixar de usar, mas muitos outros que virão. Exato, o pessoal vai olhar e falar, teve o caso lá, o perito lá usou isso e não pode. Não. Então, vamos refazer, vamos estudar mais isso, vamos dar mais base científica para isso e assim por diante, né? A gente tem que pensar dessa forma, eu acho. Muito obrigada, André. Nós estamos juntos. Muito obrigada. Essa fala aqui resumiu o pensamento de muitos. Que bom. De muitos. Que bom. E André, espero que você um dia vá conhecer Manaus. Vou. O Amazonas. Irei para a floresta, para a alta floresta. Lá nós temos uma outra realidade, outras dificuldades e outras especificidades. Mas deve ser legal, pô. Conhecer outras realidades periciais, né? Deve ser massa. Irei para conhecer Manaus em primeiro lugar, depois para dar uma volta na Amazônia, que eu já fui uma vez, na verdade, já fui para Manaus, mas eu gosto mesmo de mata. E eu aceito fazer estágio. Aí, ó, fechou. Vou deixar aqui o Instagram do DHPP, da equipe de perícia. Da equipe de perícia. E o teu? O meu, Perícia HD. Perfeito, vão estar todos aqui para vocês seguirem, porque são informações, são realidades diferentes e quanto mais nós soubermos, mais poderemos cobrar, mais poderemos aprender acima de tudo e realizar sonhos. Quem quer perícia ad hoc, assistente técnico e perícia criminal, um concurso aí, né? Que os concursos venham, só vai vir se a população souber o quanto é necessário. Show de bola. Muito obrigada, André. Eu amei. Ei, brigadão. Gostou? Amei.